Ok. Bom dia novamente. São 7h27, domingo 22 de fevereiro de 2026. Estamos no segundo milênio da era cristã, marchando para o terceiro. Rapaz, mas o seguinte, eu estou aqui com dois nomes, de Félix Rodrigues e de Mário Teran, tá certo? Mas eu vou deixar aqui esses nomes aguentando e vou dizendo aí que eu acabei de vir da cozinha, certo? E onde eu fiz um café e ali, sabe, me apoiei em algumas frutas e eu acho que foi bom o café da manhã, tá certo? Eu acho que dá para ir levando o corpo e fiquei pensando no que eu falaria agora, tá certo? Eu tenho sido assaltado por material de história que vem ali do tempo da Segunda Guerra Mundial e também fui assaltado pelo Horta, pelo Fernando Horta, que trouxe um vídeo feito ontem, eu acho, não sei quando foi que ele fez esse vídeo. Não, mas esse vídeo já estava postado ontem, eu acho que ele fez na quinta-feira para ser apresentado no sábado, eu não sei bem como é que é essa história. Agora o Horta ele é foda, ele é historiador, é professor, tá certo? E aí, sabe, não sei se ele é jornalista, pelo fato de ele se meter em análises conjunturais políticas, sabe? Ele tem mestrado e doutorado em ciência política, salvo engano, tá certo? Então é um cara assim muito safo. Hoje ele apresentou um livro de um cara aí que depois, se der, eu vou ali no meu histórico do YouTube, tá certo? E poderei mostrar o cara que ele é um livro, um autor que ele estudou quando fez o curso dele ali de ciências políticas, eu acho, tá certo? E uma palavra que ficou na minha cabeça entre dormindo e acordando, acordando e dormindo, sabe, ouvindo o Horta, foi a palavra free rider. Free rider. Tem o easy rider, tá certo? E tem o free rider. É uma palavra cunhada por um escritor aí, eu não sei aí a procedência desse escritor, mas para traduzir em português, aquele cara que é carona, tá certo? O cara que anda de carona. E o Horta, o autor é da área de ciências políticas, eu acho, não sei. E ele trouxe esse conceito para falar de organizações sociais, tá certo? De organizações políticas, organizações para ativismo político, para atividade política. E ele fala que no movimento, tá certo, ou na sociedade, na ágora, sabe, tem aqueles sujeitos, sabe, aqueles indivíduos que não fedem nem cheiram. São os caras assim, desinteressados, uns caras ausentes, sabe? Deve ter algum problema, sabe? Deve ter algum problema aí, sabe? Neurológico, sabe? Algum problema hormonal, tá certo? Alguma coisa tem aí que não funciona direito nessas pessoas aí. Porque o natural dessas pessoas, já, rapaz, primeiro é reagir à natureza, certo? É seres, como é que a gente fala? Seres do mundo dos afetos, certo? Das afetações. A palavra que eu quero lembrar sempre, rapaz, aqui não vem, que é o oposto de racional, é foda, sabe? Porra. Mas ela não vem agora, sabe? Mas assim, o mundo dos sentidos, tá certo? O mundo dos sentidos, ele nos provoca, tá certo? E os cidadãos aí, sabe, que mais ou menos aí tem uma estrutura corporal aí, sabe, atenta. Esses caras, rapaz, sentem fome em primeiro lugar, tá certo? Aí eles se movimentam. No que eles fazem isso, eles estão exercitando uma qualidade humana chamada vontade, rapaz. Olha, uma capacidade humana chamada vontade. E essa capacidade humana, rapaz, toda vez que a gente sente, sabe, ela se manifesta. Mas assim, esse cara, sabe, esse autor que o Horta trouxe, ele fala dos free riders, aqueles caras que é traduzido como caroneiros, tá certo? Aí ele diz assim, o caroneiro, rapaz, quando pega uma carona, sabe, entra num carro, por exemplo, numa carroça, de avião não dá para pegar carona em avião nem em foguete que vá ali para a estação orbital, tá certo? Mas assim, sabe, eu não sei se esse negócio de dar carona é usual, sabe? Os caroneiros hoje são de preocupar, ninguém sabe as intenções que estão nas cabeças dos caroneiros.
mas o cara, lá, o intelectual, o escritor, traduz o caroneiro como aquele cara, sabe, que sendo recepcionado, certo, pelo motorista, por exemplo, sabe, o carro não é dele nem a gasolina, tá certo? Ele não tem despesa nenhuma, tá certo? E assim na vida, embalado na história, na vida, tá certo? O caroneiro ele é foda porque se ele não paga quando pega uma carona de carro, sabe? Nem a gasolina, sabe? E às vezes ainda fila uma merenda, sabe? Se o percurso, sabe, passar de frente a uma lanchonete e o motorista descer, o motorista vai dizer, bora ali, bora fazer um lanche ali, tá? E assim vai, rapaz, sabe? O caroneiro é foda, sabe? E então, ele não paga gasolina, nem tem o carro. E assim, na vida, sabe, o caroneiro é assim, uma pessoa aí, sabe, desinteressada, tá certo? Penso eu, e se ele tá num movimento, tá certo? Ele não fede nem cheira, não tem opinião, tá certo? Ele não ajuda, não carrega, sabe? Não movimenta, sabe? Não vai junto, não chega junto, tá certo? E o autor conclui, segundo Horta, sabe, que essas pessoas estão por aí, tá certo? Em todos os lugares. Inclusive no campo da esquerda e nos movimentos sociais de esquerda. Porra, bicho, é foda. E eu não sei se é por isso que existe aquela questão que os capitalistas inventaram, certo? Da gratificação, da remuneração, sabe? Do fator motivador, tá certo? Não, ei, caroneiro, vem cá. Faz isso aqui para mim, tá certo? E eu te dou tanto, tá certo? Ele fica olhando assim, tá bom. Se ele está no movimento social, tá certo? Ele pergunta, o que é que eu ganho? Aí o pessoal diz, não, tu vai ganhar isso, tu vai ganhar aquilo, tá certo? Pô, aí ele se movimenta. Mas o caroneiro é esse cara, ao mesmo tempo que é desinteressado, sabe? Ele é um cara que serve ao sistema, tá certo? E se não serve ao sistema, ele atrasa, tá certo? Muito bem. Já esses caras aqui, rapaz, esse tal de Félix Rodrigues e o Mário Teran, vou falar assim por alto, eu tô aberto aqui com um documentário, aberto o documentário não, estou com o meu notebook aberto num canal, sabe, que passou um documentário sobre o Guevara, sobre o Ernesto Guevara de La Serna, aquele argentino, ali na década de 60, no final da década de 50, começo da década de 60, que fez ali a Revolução Cubana. E depois teve que espirrar fora, tá certo? Porque ele não era de lá, tá certo? Eu assisti Não, foi nesse próprio vídeo do Guevara, sabe? Quando ele saiu... Primeiro ele foi para Cuba, tá certo? Depois ele saiu de Cuba, certo? Aí foi para África, tá certo? Depois saiu da África, veio aqui para América do Sul, tá certo? Para fundar movimentos insurgentes, tá certo? Na África ele teve ali, sabe, ali umas diferenças, ele não conseguiu enturmar ninguém, tá certo? Não conseguiu fazer ali um movimento ali, sabe, um grupo de revolução e aquela coisa toda, tá certo? Eu acho que havia muito ali, muitos ali, muitos free riders, certo? Muitos caroneiros, tá certo? A pessoa não estava afim de revolução, enfim, o que eu pude perceber é o seguinte, na cabeça do Guevara tinha uma coisa e ali na cabeça dos africanos tinha outra coisa, tá certo? E ele se arranca dali, vem para a América do Sul, ali para a Bolívia, e lá a mesma porra vai acontecer. O cenário que mostra ali, sabe, nas matas bolivianas, onde ele ficou ali, sabe, rondando, circulando, sabe, perambulando, tá certo? Feito um nômade, sabe? Lá também ele não conseguiu porra nenhuma, tá certo? Os bolivianos, os camponeses, os indígenas bolivianos, sabe? Eles têm outra cultura. Para mim, o que houve ali foi um choque de cultura, tá certo? O pessoal não estava afim de revolução, rapaz, sabe? De pegar armas. E, porra, e o trabalho, rapaz, que dá, rapaz, sabe? Pegar armas, formar um exército, sabe? Porra, é foda. E depois tomar a decisão, sabe? De sair por aí atirando, matando, sabe? Essas coisas todas. Não é mole não, tá certo? Eu sei que o movimento que ele fez também não deu certo, sabe? E aí eu acho que ele deveria, rapaz, ter se arrancado da Bolívia, ora porra. Ele entrou na Bolívia, ele saía da Bolívia, tá certo? Vinha pelas matas ali amazônicas, pegava um barco, descia. Ele já tinha experiência, rapaz, de andar, rapaz, sabe? Uma vez ele pegou uma motocicleta, sabe? E saiu lá da terra dele e foi embora lá para as bandas do Peru, eu acho. Eu não sei se ele passou ali, pelo Caribe, eu não sei, eu não estou lembrado mais, tá certo? Mas veja então, da mesma forma como ele saiu do país dele e entrou em outros, tá certo? Ele poderia ter saído da Bolívia, sabe?
e ser arrancado de lá, sabe, voltado para a terra dele, qualquer coisa assim, tá certo? Pô, mas não fez, bicho. E se acabou, rapaz, adoeceu, foi baleado e foi assassinado, tá certo? E foi um tal de Mário Teran, sabe, um cara das forças militares da Bolívia, ali, sabe, deve ter pego algum, sabe, é da CIA, tá certo? E o pessoal fazia uma discussão, rapaz, mata o cara ou não mata, executa o cara ou não executa. Aí lembra uma discussão que houve ali, terminada a guerra, a Segunda Grande Guerra na Europa, tá certo? E os três chefões ali, sabe, tinham que decidir o que fazer com os prisioneiros e principalmente com as cabeças, rapaz, com os nazistas, com as cabeças nazistas, os caras que presidiram, sabe, que governaram a Alemanha, tá certo? O Goering, por exemplo, o Goebbels e o Hitler fujão, rapaz. Sabe? Hoje tinha de manhã aí no programa do Horta ali, sabe, uma pessoa que estava participando do programa da live do Horta, sabe, perguntou, não deu a informação, sabe, que o Hitler teve um médico, sabe, que esse médico encheu, rapaz, o cara viciou o corpo do Hitler, sabe, em droga, rapaz, não sei que drogas era que ele dava, cocaína, não sei que porra era, entendeu? Eu sei que os soldados germânicos, sabe, pelo que eu sei, os nazistas ali, sabe, os alemães lá, eles tomavam, rapaz, ali, metanfetaminas, certo? Metanfetaminas, é uma droga aí, sabe, porra, para suportar o frio e, sabe, suportar a fome, sabe, e suportar o desconforto ali, sabe, ambiental, entendeu? Porra, não foi fácil. E o exército alimentava, sabe, as forças armadas ali. Eu não sei se os pilotos usavam isso, se o pessoal dos submarinos também usava, sabe? Mas eu sei que desenvolveram ali, sabe, uma prática. Aí foi quando o Horta falou que nesse tempo aí, sabe, ali na área, naqueles territórios ali, tá certo? Era muito comum a droga, sabe? A droga era espalhada ali, todo mundo consumia droga. Eu não sei se o povo, sabe, consumia droga, eu não sei. E a informação então era que o Hitler, sabe, se tornou um viciado em drogas, certo? Vê se pode. E o puto, rapaz, escafedeu, sabe? Não quis, sabe? Ele sabia que ia ser julgado e condenado e para não ser humilhado, tá certo? Ele pegou, aí, sabe? Ele deu um tiro na cabeça dele, foi? Eu não sei. E já os outros, o Goering, por exemplo, que era da Luftwaffe e foi um dos fundadores da Gestapo, é isso que tem. A Gestapo foi o DOPS deles lá, o departamento polícia, de polícia, de polícia social, tá certo? Pô, aqueles caras foram fodas, tá certo? O Goering, certo? Ele fundou, tinha um tal de Miller, eu acho, não sei qual era o nome do cara lá, acho que era Miller, sabe? Que era o cara aí que tomava conta da Gestapo, sabe? Andava paisano, sabe? Andava, sabe? Aprendendo as pessoas, aquela coisa toda. E eu não sei, rapaz, eu só sei que, porra, foi foda. E o porra do Guevara, ele poderia ter se arrancado ali, sabe, da Bolívia e não se arrancou. Aí chegou o Teran, rapaz, sabe, com uma metralhadora lá, um fuzil, sabe, automático, sabe, eu acho que já engatilhado, tá certo? Aí olhou pro Guevara, que estava sentado numa cadeira, e a ordem estava dada. Na época sim, eu estava falando que os chefões na grande Segunda Guerra Mundial, a decisão era saber se eles, sabe, ali, sabe, executariam logo ali, sabe, levavam para um paredão ou para um cadafalso, aqueles caras ali das SS ou não, tá certo? Eu não sei. Se matava logo ou não, se levava a julgamento, tá certo? Porra, isso é que foi assim, essa discussão toda, sabe? E depois aí eles resolveram, então, fazer julgamento, tá certo? Mas havia ali dirigentes ali, sabe, que queriam logo era resolver a parada, sabe? Riscar logo a fatura, tá certo? Porra. E eliminando todo mundo numa porrada só, tá certo? E o Guevara, rapaz, sabe, teve esse fim escroto, tá certo? Eu estava sentado numa cadeira quando o Teran chegou, sabe, com um fuzil automático já ali, eu acho que engatilhado, sabe? E o cara já estava com a ordem dada, tá certo? Também houve essa discussão aí, o que fazer com o Guevara, tá certo? Mata ou não mata, tá certo? Leva para Washington ou não leva, tá certo? Eu fico me lembrando, rapaz, do Bin Laden, sabe? Ali no tempo do Obama, sabe? Quando os caras chegaram lá naquele país lá ali perto da Índia. Como é que chama aquele país perto da Índia, hein? E entraram numa casa lá, rapaz, com os helicópteros e sequestraram o Bin Laden, tá certo? E ali me parece que o cara ele saiu daquela casa já, sabe, corpo estirado no chão, rapaz, sabe, já morto, entendeu? Os caras chegaram e fuzilaram logo e acabaram, passaram a régua, sabe? Depois foram jogar o corpo dele no mar, sabe? Diz que, né? Não sei.
E já o Guevara, o cara chegou lá, o Teran, rapaz, sabe? Olhou assim pra ele, o Guevara olhou pra ele também, tá certo? E os dois, sabe, ali não sabia o que fazer, o Guevara não sabia da intenção, sabe? O que esse pessoal tava discutindo. Sei que o cara pegou, apertou o gatilho, sabe? Encheu o peito, rapaz, a barriga, sabe? E ali as partes baixas de Guevara, tá certo? Porra, égua foi foda, bicho. Mas eu acho que o Guevara poderia ter fugido, rapaz, sabe? Pô, ele poderia ter escapado, ter saído ali pelo rio Amazonas, tá certo? Como é que chama o Amazonas? O Amazonas é depois ali do rio, do encontro com o Rio Negro, tá certo? Antes quando ele sai lá, sabe, dos Andes, ali ele vem descendo, ele tem outro nome. E ele poderia ter pego uma canoa, tá certo? Eu já falei que ele conhecia a região, já tinha feito umas andanças por ali, sabe, de motocicleta, tá certo? Ele poderia ter descido de canoa ali, sabe, passado por Manaus, tá certo? E depois vindo aqui para Belém e depois poderia, sabe, ter ido para São Paulo e São Paulo ali, sabe, descido pro país dele, sabe? E ter vivido assim um pouco mais aí, tá certo? E produzido mais história, mas ele não fez isso, tá certo? Porra. Eu acho que eu vou chamar para esse vídeo de Guevara, tá certo? Em homenagem ao Che, tá certo? Porra, bicho, foi foda. E eu acho que eu vou parando por aqui, sabe? Eu não estou com muita vontade, muita inspiração, tá certo? Eu falei do free, dos freeze riders, certo? Esses caras aí que pedem carona, os caroneiros, tá certo? Mas eu confesso que que o Horta me deixou ser assunto. É foda quando tu pegas assim um cara, sabe, que sabe das coisas e dá uma aula, sabe, uma aula centrada, tá certo? Aí depois pros caboclos faladores, o que é que eles vão falar? A gente só fala coisa da superfície, rapaz, sabe? Fiquem compridando esses papos que todo mundo já sabe, tá certo? E acrescenta aqui e ali algum detalhe, tá certo? É como eu disse, eu quero fazer desses meus escritos, um memorial, tá certo? Como é que eu quero chamar? Porra, uma crônica, tá certo? Uma crônica, tá certo? E, enfim, lembrando essas coisas aí. E eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu vou chamar para esse vídeo de Guevara, tá certo? Em homenagem sabe, a esse cara aí, sabe, que de repente aí teve uma revelação, teve uma epifania, certo? E saiu aí para, sabe, fazer luta armada, tá certo? Pensando que dessa forma é uma solução. Um cara que fez também luta armada, sabe, e pegou em arma e matou, foi o Mandela, o Nelson Mandela, ali na África do Sul, tá certo? Mas depois disso, depois que ele pegou uma cana de 27 anos, ele, sabe, ajeitou a cabeça dele, sabe, resolveu ali, sabe, ali dar uma acalmada, porra. O cara com 50, 60 anos, sabe, de idade ali, sabe, as forças já estão combalidas. E ele passou então a teorizar a respeito, sabe, de outros métodos de fazer a transformação social como queria Marx, sabe. E então ele passou a pugnar o Paulo Freire. Ele passou a pugnar, rapaz, pelo Paulo Freire, pelo método de Paulo Freire, certo? Pela educação, tá certo? Vamos educar as crianças, os jovens aí, tá certo? Trabalhar as cabeças, sabe? Ao invés de eliminar os adultos, filhos da puta, porque não é fácil enfrentar um exército já montado, rapaz, um exército já, sabe? Como queria, rapaz, o Guevara disse que queria enfrentar as forças bolivianas, as forças armadas bolivianas, ver se podem. O pessoal aqui no Brasil, o pessoal do PCdoB queria enfrentar o exército brasileiro, o Major Curió, ver se pode. Porra, não dava. Eles queriam enfrentar a ditadura militar, rapaz, sabe? Porra, bicho, foi foda. É complicado, sabe, esse método aí. Tá certo. Teve um capitão do exército aí que levava alguma vantagem, porque teve treinamento, tá certo? Mas os outros não tinham, rapaz, sabe? Porra, não dá, eu acho que alguma coisa tá errada por aí. Sabe, eu acho que fazer luta armada é meio complicado, sabe? Não é fácil, não. O mundo hoje, sabe, pensando ali, sabe, nos Estados Unidos, na potência militar que é os Estados Unidos, e no uso que o Trump faz dessa potência militar que é os Estados Unidos, sabe, para dissuadir, sabe. Ele encostou, rapaz, eles chegaram com os iranianos e disseram mãos ao alto. Mãos ao alto, tá certo? Como se fossem ali, sabe, dentro de um banco ou lá no Velho Oeste, tá certo? Levantem as mãos, todo mundo levante as mãos aqui, isso é um assalto. O Trump, rapaz, mandou o pessoal dele fazer isso, sabe? Não é fácil não você resistir, rapaz, contra, sabe,
contra quem tá armado, rapaz. Porra, bicho, sabe? Aí tu imaginas ali os iranianos ali, sabe, com aqueles dois porta-aviões ali, sabe, um à esquerda, outro à direita, tá certo? E outras naves aí marítimas de guerra, sabe? Porra, não é fácil. E os aviões, sabe? E as bombas, porra, bicho. Se os iranianos resolverem, sabe, partir aí para uma reação mais dura, rapaz, sabe? O pessoal fala aí de uma bomba nuclear, tá certo? Porra, bicho, aí fodeu tudo. Então eu penso que talvez a questão da humanidade, o Marx que falou, rapaz, que precisava instalar a ditadura, sabe? Aí o Lenin não teve desgraça, para instalar uma ditadura, é? Então tá, aí ele estava lá no país dele, na Rússia, certo? Ele se juntou com o Trotsky, certo? E os bolcheviques e mencheviques resolveram fazer um barulho. Essa altura o rei, sabe? Eu não sei como era o nome do rei na época lá, sabe? Já tinha puxado o carro dele, sabe? Já havia um governo civil, sabe? No templo do Lênin, eu tô falando, tá certo? E eles pegaram assim o caminho meio andado, tá certo? Não tiveram que depor o rei, tá certo? Porra, bicho. O tal de Czar, rapaz, o Czar, certo? Lá entre os alemães era o Kaiser, certo? Lá entre os romanos era o César, certo? Porra, bicho, é foda. Aí é foda você lidar, rapaz, com quem tá armado. Porra, é foda, não foi foda. Sabe, eu não sei como fazer, sabe? Sinceramente, olha. Então tá, eu vou ficando por aqui, eu vou, sabe, dizer que meu nome é Ernesto, caboclo falador, sabe? Não tendo coisa melhor para falar neste domingo, nesta manhã de domingo, às 7h48, tá certo? Eu estou com quantos minutos de vídeo? Deixa eu me ver aqui. 21 minutos, tá bom, tá bom. Pelo menos falei alguma coisa, sabe? O, o, o Horta falava, sabe, a respeito da militância, fala de uns tais de web comunistas, tá certo? Eu não sei onde é que eu me classifico. Eu só sei dizer que eu sou um intelectual, sabe, com 3 graduações em 3 áreas de conhecimento, na área da literatura, pelo curso de letra, depois direito e filosofia, tá certo? Uma pós-graduação ali, lato sensu, pelas beiradas, na área de saúde pública. Mas assim, o principal em mim, a minha cabeça linguística, tá certo? A minha cabeça de falante, sabe, de língua portuguesa, tá certo? E um ser humano falante, eu acho que é isso, tá certo? É a tecnologia que nós temos aí. Hoje a gente está brigando aí com a inteligência artificial. Ninguém sabe como é que vai ficar o mundo depois, sabe, do uso dessa tecnologia, sabe, de ponta da hora, que é a inteligência artificial. Ora, a inteligência artificial, bicho, ela perambula no mundo, sabe, desde quando, sabe, ela se manifestou no mundo natural, tá certo? Quando na primeira lança, na primeira pedra que se lançou, tá certo? Nas descobertas aí, tá certo? Na fala, ali se começou, sabe, a exercitar o cérebro de uma maneira além do básico, tá certo? E se começou a desenvolver a cultura, rapaz. O que é a cultura? É o mundo da inteligência artificial. Se você tem a inteligência natural nos seres humanos, tá certo? Nos animais, no mundo dos bichos aí, tá certo? Os homens, os seres humanos no meio, a partir de um certo momento, sabe, se destaca ali, sabe, desse mundo animal, desse mundo da natureza não, porque a gente continua sendo natureza, mas do mundo dos bichos, tá certo? Se destaca ali, sabe, desse campo aí da inteligência biológica, ou natural, tá certo? Para criar uma inteligência artificial, que é essa que nós temos. E essa inteligência hoje agudiza um pouco mais por conta de dispositivos que são usados aí, tá certo? Dispositivos digitais, eletrônicos, tá certo? É só puxar, rapaz, puxa aí, sabe? Desliga o cabo, da tomada, tá certo? Que eu quero ver a inteligência artificial funcionar, tá certo? Hoje a grande questão das centrais de dados, tá certo? Aí, sabe, que devem funcionar, e o chip para funcionar, ele esquenta muito, não sei mais o quê. O nosso cérebro, o cérebro humano, rapaz, sabe, esquenta, mas não esquenta tanto. O corpo controla, tá certo? Mas a inteligência artificial, o chip, sabe, demanda aí água em banda de lata, tá certo? E não sei mais o quê. Sei que tem um barulho muito imenso aí. O Lula tá vindo da Índia, cheio de ideias aí, sabe, em torno disso aí. Eu não sei como é que vai ficar isso. Só sei dizer que a gente vai, segundo aí, sabe, os entendidos aí, que a gente vai ser perturbado pelo Musk, vai ser perturbado pelo Mark Zuckerberg, pelo dono da Microsoft, o Bill Gates, tá certo? Outro dia eu queria lembrar o nome do Bill Gates e não vinha. Porra, bicho.
Mas assim, rapaz, eu só sei dizer que esse é o ser humano, tá certo? Às vezes, viu, ei, Guevara? Às vezes é preciso fugir, rapaz. Era preciso, sabe, se arrancar dali, rapaz, das matas lá de La Higuera, rapaz, sair dali daquelas bandas ali, sabe? Pegar uma canoa e sair descendo, sabe? O Amazonas, que não é Amazonas, tem um outro nome. Quando ele nasce no Peru, o Amazonas, sabe, ele tem um outro nome. Ah, não vou lembrar agora. Mas assim, rapaz, bastava fugir, bicho, sabe? Correr, tá certo? Corre, tá certo? Foge, tá certo? É nos filmes aí, sabe, de ação, às vezes a saída, sabe, a gente vê, sabe, é o caboclo. É naquele filme ali, sabe, do Neo, certo? Como é que chamava? Quando a coisa apertava, sabe, tinha que correr, tinha que fugir. O Guevara poderia ter fugido, sabe, e não fugiu, sabe. Ele, Sócrates e Yeshua, sabe, Yeshua se entregou aos 33 anos, o Sócrates se entregou, sabe, para a morte com mais idade, tá certo? E o Guevara, sim, tá certo, tava fudido, asmático, sabe, ali, sabe, baleado, ele tava com a perna machucada, tá certo, levou um tiro, né, no entreveiro que ele teve, sabe, e aquela coisa toda, sabe, eu acho que ele não estava legal, tá certo. Fico por aqui, digo mais uma vez que meu nome é Ernesto, Caboclo Falador, rapaz, neste domingo 27, olha, porra, bicho. 27 não, rapaz, 22, tá certo? 27 só daqui a 5 dias, tá certo? Eu não sei se esse mês é bissexto, se o ano é bissexto, tá certo? Eu não sei se é o... Eu posso ver isso já já, quer ver? Ah, não vou ver não. Não vou ver não, deixa pra lá. Então é isso aí, Ernesto vai embora se arrancando aqui, sabe, caboclo falador, sabe, e que fala muito da Bom Dia Cavalo, não precisa dizer pra ele que ele sabe disso. Bom dia.